Bom, voltando aqui, fazendo os outros 5 exercícios finais agora da nossa prova. Vamos lá, 6. O tálio 201, na forma do cloreto de tálio, é um radioisótopo usado em medicina nuclear para diagnosticar doenças coronárias e para a detecção de tumores. Sabendo que o tempo de meia-vida deste isótopo é aproximadamente 3 dias, então tempo de meia-vida, qual é a fração, tá? Qual é a fração da concentração inicial de tálio que permanece após 21 dias? Bom, o que ele me falou aqui? Ele me falou o período de uma meia-vida, ele falou o tempo de exposição. E o que ele pede? Massa final. Então vamos lá. Quantidade de meias-vidas é igual a tempo pelo período. Quantidade de meias-vidas é igual a 21 dividido por 3. Quantidade de meias-vidas é igual a 7. Bom, vou achar massa final, tá? Massa final é igual a massa inicial, 2 elevado à quantidade de meias-vidas. Massa final é igual. Ele quer saber a fração centesimal, então eu considero que a massa inicial seja 1, tá? 1 dividido por 2 elevado a 7. Massa final é igual a 1 dividido por... Vamos lá, 2 elevado a 7. 2 elevado ao quadrado, 4, vezes 2 vai ficar o cubo, 8, vezes 2 vai ficar a quarta, 16, vezes 2 para ficar a quinta, 32, vezes 2 para ficar a sexta, 64, vezes 2 para ficar a sétima, 128. Então, 1 dividido por 128. Essa é a massa final que nós teremos após esses 21 dias, ok? Então, correto aqui, letra E. Exercício básico, tranquilo, gostoso, para a gente se virar aí. 7. A técnica do carbono 14 permite a datação de fósseis pela medição dos valores de emissão beta desse isótopo presente no fóssil. Para um ser em vida, o máximo, isso aqui vai ser importante para nós, são 15 emissões beta por minuto grama do material. Após a morte, a quantidade de carbono 14 se reduz pela metade a cada 5.730 anos. O que significa dizer? A quantidade de carbono 14 se reduz pela metade. Significa dizer que isso que ele acabou de mostrar para nós é o tempo, tá, de meia-vida. Então, o tempo de meia-vida, que é igual ao nosso período, corresponde a 5.730 anos. Maravilha. Considere que um fragmento fóssil tem uma massa igual a 30 gramas, então essa é a massa inicial dele, tá? Massa inicial, 30 gramas. Foi encontrado em um sítio arqueológico e a medição de radiação apresenta um valor de 6.750 beta por hora. Aqui é que vai morar o problema. Por que aqui é que mora o problema? Galera, lembra que eu falei que isso aqui era importante? Essa é a quantidade de beta por minuto grama. Essa é a quantidade de beta por hora. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que transformar essa emissão de beta hora para beta minuto, ou transformar essa emissão de beta minuto para beta hora. Para quê? Para que eu possa achar a massa em grama final que eu tenho, e aí sim faz a relação entre a massa inicial, a massa final e achar o tempo de exposição que nós temos, tá bom? Então, vamos por partes aí. Vocês podem escolher se querem transformar de hora para minuto ou de minuto para hora. Eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar isso aqui de minuto para horas. O que a gente precisa saber? Que em uma hora existem 60 minutos, ok? Então, 60 minutos. O que eu sei? Eu sei que para 1 minuto existem 15 emissões, tá? 15 emissões beta. Só que eu não estou querendo saber para 1 minuto, eu quero saber para 1 hora. Afinal, a informação que ele me deu aqui está em hora, tá? Então isso vai ser x. Bora. X é igual a 15 vezes 60, ou seja, x vai ser igual a 900 emissões por hora. O que eu faço agora? Eu vou converter com isso para que a gente possa encontrar a massa em gramas. Então vamos lá. Eu tenho que em 1 hora
a grama, eu tenho 900 emissões. Porém, o que eu encontrei foi 6.750 emissões. Logo, isso vai me dar um valor X em gramas. Logo, 6.750 dividido por 900. Vamos cortar um zero para facilitar a nossa vida. O que sobra é 675 por 90. Então, 675 por 90. Só deixa eu trocar a cor aqui rapidinho. Bora. Isso aqui, primeira coisa, tá? 675 por 90. Então vamos usar basicamente a tabuada do 9. 7 vezes 9, 63. 8 vezes 9, isso já dá 72, já ultrapassa. Então, 7, tá? 630, sobra 45,450 para 90, dá 5 certinho, 0. Então, o que eu descobri? Eu descobri que aqui no final eu tenho uma massa de 7,5 gramas. O que é isso? Isso é a massa final. Então, vamos voltar aqui para as nossas informações. Massa que eu tinha no início, chamada de massa inicial, 30. Massa final, 7,5. Através dessas informações, a gente acha o número de meias-vidas e depois acha o tempo de exposição. Para você que está copiando aí, eu vou limpar a tela. Então, se você precisar pausar para copiar, fique à vontade, porque eu estou apagando agora. Bom, o que nós vamos fazer? Massa final é igual a massa inicial, 2 elevado a x, massa final, 7,5, massa inicial, 30, 2 elevado a x. Bora. 2 elevado a x é igual a 30 dividido por 7,5. 2 elevado a x é igual a 4. Vamos fatorar o 4 na base 2. Vai dar 2 elevado ao quadrado. Cortamos as bases e igualamos os expoentes. O que nós encontramos agora? O número de meias-vidas. Então aconteceram 2 meias-vidas. Logo, XTP. O que é isso aqui? Quantidade de meia-vida é igual ao tempo de exposição pelo período. O que ele quer encontrar? O tempo de exposição. Então vamos lá. 2 meias-vidas, num tempo de exposição que eu não sei. Uma meia-vida, 5.730 anos. Logo, o tempo de exposição, 2 vezes 5.730 anos. Logo, o tempo de exposição, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 7, 14, vai 1, 2 vezes 10, com o que foi? 11. Então, 11.460 anos. Esse foi o tempo de exposição deste material. Isso corresponde à letra C, 11.460 anos. Maravilha? Próximo. 8. Temos um textinho aí. Os átomos de alguns elementos químicos apresentam a propriedade de, por meio de reações nucleares, transformar massa em energia. O processo ocorre espontaneamente em alguns elementos, porém, em outros, precisa ser provocado por meio de técnicas específicas. Existem 2 formas de se obter energia. Primeiro, pelo processo de fissão nuclear, em que o núcleo atômico se divide em 2 ou mais partículas, e o processo de fusão nuclear, na qual 2 ou mais núcleos se unem para produzir um novo elemento. A fissão do átomo de urânio é a principal técnica empregada para a geração de eletricidade em usinas nucleares e também pode ser utilizada em armas nucleares, como foi o caso na bomba, tá, que nós tivemos do ataque americano ao Japão. A fissão do urânio pode ser provocada pelo bombardeamento de nêutrons e pode ser representada pela equação. Então, urânio mais nêutron forma bário criptônio mais energia liberando nêutrons. É importante que você se lembre que o nêutron que vai ser liberado vai gerar uma reação em cadeia, tá? Como uma PG, como eu havia citado para vocês durante a explicação. Então, essa reação ela é extremamente rápida e não pode ser parada até que todos os núcleos sejam fissionados pelas colisões com os nêutrons. Continuando. De acordo com o texto, assinale a alternativa correta. Certo. Letra A. Na fusão nuclear,
o núcleo atômico se divide. Galera, se é fusão, ele não vai se dividir, ele vai se juntar com alguma coisa. Então tá falso. Letra B. Na fissão, ou seja, na quebra do urânio, temos a formação de 2 novos elementos químicos? Sim, tá até aqui, ó, bário e criptônio. 2 novos elementos químicos estáveis e muita energia sendo liberada. Beleza, letra B tá correta. Letra C. As usinas hidrelétricas usam a fissão nuclear para obtenção de energia elétrica. Pessoal, nas usinas hidrelétricas eu não uso o processo nuclear, tá? Eu tenho apenas, tá, nas hidroelétricas a força da água. Eu utilizo na usina nuclear, eu pego assim o processo de fissão, tenho a formação de energia, essa energia aquece água, que gera vapor, que movimenta uma determinada turbina para gerar energia elétrica, tá? Mas isso aqui, ó, lá em Foz do Iguaçu, beleza? Foz do Iguaçu, queda d'água. Letra D, as reações nucleares só ocorrem quando provocadas através de técnicas específicas. Mentira, tá? Mentira, isso aqui não é uma verdade, porque existem elementos radioativos naturais que eles sofrem essas reações, tá, nucleares espontaneamente. Letra E, o bombardeamento de átomos de urânio por um próton leva à liberação de 2 prótons. Não é próton, é nêutron, tá? Nêutron e não próton. Correto apenas a letra B. 9, mais um textinho aí. Deverá entrar em funcionamento em 2017, em Iperó, no interior de São Paulo, o reator multipropósito brasileiro, RMB, que será destinado à produção de radioisótopos para radiofármacos e também para a produção de fontes radioativas usadas pelo Brasil em larga escala nas áreas industriais e de pesquisa. Um exemplo da aplicação tecnológica de radioisótopos são os sensores contendo fonte de americio 241, obtido como produto de fissão nuclear. Ele decai para o radioisótopo Neptúnio 237 e emite um feixe de radiação. Fontes de americio 241 são usadas como indicadores de nível em tanques e fornos, mesmo em ambiente de intenso calor, como ocorre no interior dos altos fornos da Companhia Siderúrgica Paulista. A produção de combustível para os reatores nucleares de fissão envolve o processo de transformação do composto sólido, tá, óxido de urânio, ao composto gasoso, que é o fluoreto de urânio, por meio de etapas. Pois bem, considerando o tipo de reator mencionado no texto, classifique cada uma das afirmações em verdadeiras ou falsas. Beleza. Item 1. No processo de fissão, que é a quebra nuclear, o núcleo original quebra-se em 2 ou mais núcleos menores, sim, e estáveis, ok? E uma grande quantidade de energia é liberada. Correto? Nós vimos no exercício anterior que foi exatamente isso que aconteceu com o urânio, formando o bário e o criptônio. Verdadeiro. 2. Os núcleos que podem sofrer fissão são denominados de fissionáveis, sim, e entre eles estão os isótopos do urânio. Perfeito, acabei de citar isso em relação ao exercício anterior. E por último, no reator de fissão ocorre uma reação em cadeia, sim, sustentada por prótons. Não, não é sustentada por prótons. Vou até voltar no outro exercício. É sustentada por quem? Por nêutrons, tá? Nêutrons. Então, de novo, esse erro. No reator de fissão ocorre uma reação em cadeia. Sim, sustentada por prótons. Por prótons, não, mas sim por nêutrons. Falso. O terceiro item. Sendo assim, corretas apenas 1 e 2. Ficamos com VVF. Correto a letra D. E 10, para finalizar. A bomba reduz nêutrons e neutrinos e abana-se com o leque da reação em cadeia. Beleza. Nesse fragmento de poema, o autor refere-se à bomba atômica de urânio. Essa reação dita em cadeia porque... Opa, já falamos. Falamos isso nos últimos exercícios. A reação ela é dita em cadeia porque ela libera nêutrons que se chocam com mais núcleos, que liberam mais nêutrons, e isso simplesmente não para. Beleza? Voltando para cá. Porque na fissão, sim, é um processo de fissão. Se é um processo de fissão, a letra D está fora e a letra E está fora. Vamos lá.
É um processo de fissão do urânio-235 que ocorre com liberação de grande quantidade de calor. Sim, ocorre com grande quantidade de calor sendo liberada, que dá continuidade à reação. Não é o calor que dá continuidade à reação, são os nêutrons. Então, errado. B. Fissão do urânio-235 ocorre com liberação de energia. Perfeito. Que vai desintegrando. Não desintegra nada. O que dá continuidade são os nêutrons. Agora sim, esperamos estar com a resposta correta. Fissão do núcleo de urânio-235, que ocorre com liberação de nêutrons, perfeito, que bombardearão outros núcleos. Perfeito. É isso aí que vai caracterizar a nossa reação em cadeia. Os nêutrons, eles vão colidindo com outros átomos que formam mais nêutrons e isso simplesmente não para até que todos os núcleos sejam fissionados. Ok? Maravilha? Queridos, essa foi a nossa avaliação. Alguns exercícios mais simples, outros mais complexos, mas de maneira geral, uma prova mediana, gostosa para a gente resolver. Espero que todos tenham uma excelente semana. Qualquer coisa é só me chamar. Grande abraço, tchau!